Uma sala de espera no hospital, luzes brilhantes, o silêncio antes da tempestade. Uma mulher grávida está sentada sozinha, segurando suavemente seu ventre, quando a amante de seu marido entra com um sorriso tão afiado quanto uma lâmina. As palavras se tornam veneno e então acontece. Um empurrão a joga no chão enquanto as enfermeiras gritam por socorro. Mas ninguém sabe que este mesmo momento acenderá uma guerra pela verdade e pelo poder, dirigida por seu pai bilionário, um homem que não perdoa e nunca esquece. O que se segue é traição, justiça e redenção, como você nunca viu antes. Conte nos comentários a que horas você está assistindo e de onde nos acompanha. As luzes fluorescentes do hospital sírio-libanês zumbiam fracamente sobre a sala de espera. Seu brilho estéril refletia nas paredes de vidro, cobrindo tudo com um tom frio e azulado. Amélia Monteiro estava sentada no final da fila de cadeiras cinzas, com uma mão descansando protetora sobre seu ventre inchado. Com 7 meses de gravidez, ela havia aprendido a esperar sozinha. A tela de seu celular se iluminou com a hora. Eram 10h17 da manhã. Seu marido estava atrasado outra vez. Ela olhou seu reflexo no vidro. Um rosto pálido, olhos cansados, a sombra tênue de alguém que um dia acreditou em contos de fadas. Atrás dela, a televisão murmurava sobre o mercado de ações e escândalos de celebridades, o tipo de ruído que pertencia a outro mundo. Uma enfermeira passou e sorriu gentilmente. Sua consulta será logo, senhora Monteiro. Amélia retribuiu o sorriso, mas se sentiu pesada, como se seu rosto tivesse esquecido como fazer aquilo. Deslizou o dedo pela tela do celular e parou na foto do ultrassom que usava como papel de parede. A silhueta minúscula da mão de um bebê. Seu polegar roçou a imagem com ternura. Você é minha razão, sussurrou. O mundo fora do vidro era cinza e indiferente. As manhãs na Avenida Paulista sempre eram assim. As portas automáticas se abriram com um silvo, rompendo o zumbido das máquinas. O som de saltos altos ressoou contra o chão polido. Todos os olhares se voltaram, inclusive o dela. Selena Duarte entrou com o tipo de confiança que queimava tudo ao seu redor. Seu perfume chegou antes dela, um aroma agudo e intoxicante de jasmim e arrogância. Usava um blazer cor creme, brincos de diamante e um sorriso capaz de cortar seda. Quando seus olhares se cruzaram, o ar mudou. Amélia congelou. A última vez que tinha visto Selena foi nas fotos das revistas de fofoca, aquelas imagens brilhantes de seu marido, Natanael Cruz, jantando com a misteriosa morena no Hotel Fasano. Selena tinha sido a sombra por trás dos rumores. A mulher de quem todos falavam, mas ninguém ousava enfrentar. Até agora. A voz de Selena era suave, mas banhada em veneno. Continua fingindo que é a esposa, Amélia? Seus lábios se curvaram para cima, o tom quase brincalhão. Deve estar exausta de manter as aparências. O pulso de Amélia acelerou. Queria levantar, desaparecer. Este não é o lugar, disse em voz baixa. Por favor, vá embora. Selena inclinou a cabeça, fingindo pensar. Ah, mas é o lugar perfeito. Um hospital, cheio de testemunhas, cheio de pena. Ela se inclinou mais perto, sua pulseira de diamantes brilhando sob a luz. Ele terminou com você. Você não é nada além de uma manchete incômoda. Não. Amélia baixou o olhar, tentando controlar o tremor das mãos. Você deveria ir. Selena riu suavemente, uma risada feita para humilhar. Ir embora? Por quê? Você teve tudo. O sobrenome, a casa, o dinheiro. De verdade acha que o Natanael se casou com você por amor? As palavras doeram mais do que Amélia esperava.
Mordeu o lábio, contendo as lágrimas. Você não sabe nada sobre nós. Selena sorriu mais abertamente. Sei o suficiente. Sua bolsa roçou no joelho de Amélia, deliberadamente. Então, com um único movimento rápido, empurrou o ombro dela, com força. O mundo se inclinou. A cadeira de metal rangeu contra o chão enquanto Amélia caía para trás. O som de seu grito rasgou a sala de espera. A dor explodiu em seu abdômen. Tentou respirar, mas o ar se tornou espesso e pesado. As enfermeiras gritaram. Uma pediu segurança. Alguém apertou o alarme. A expressão de Selena mudou por um segundo, de vitória para pânico. A cor desapareceu de seu rosto. Seu celular caiu da mão e bateu no chão. A tela trincou. Por um momento surreal, Amélia viu seu próprio reflexo quebrado naquele vidro fragmentado. Depois, tudo ficou borrado. O som de passos apressados, o cheiro de desinfetante, o frio agudo do medo, jadeou buscando ar, abraçando a barriga enquanto as lágrimas corriam pelo rosto. Meu bebê, sussurrou. Por favor, meu bebê não. 2 enfermeiras chegaram e a colocaram em uma maca. As luzes fluorescentes sobre ela se desfocaram em linhas brancas. Sua roupa colava na pele, úmida de suor e pânico. Uma enfermeira gritou, "Sala 4, agora!" Outra segurou sua mão com força. "Fique comigo, apenas respire." Selena recuou cambaleando. Sua postura perfeita desapareceu. Olhou ao redor enquanto a multidão observava com horror. Um homem perto da porta gritou, "Ela a empurrou!" A voz de Selena falhou. Foi um acidente. Ela recuou para a saída, os saltos escorregando no chão. Uma pulseira prateada caiu de seu pulso e rolou para baixo de uma cadeira. As iniciais SD, gravadas fracamente na lateral. Quando o segurança chegou, Selena já havia fugido pelas portas automáticas. O som de seus saltos ecoou pelo corredor. Lá dentro, o mundo de Amélia se reduziu a um batimento. O bip rítmico do monitor ao seu lado era a única prova de que a vida ainda existia. A dor vinha em ondas, profunda e aguda. Podia sentir cada batida de seu pulso contra o metal frio da grade. "Vai ficar tudo bem", repetiu uma enfermeira com voz trêmula, mas esperançosa. A maca atravessou as portas de emergência. Jalecos brancos a cercaram. As palavras se misturaram. 7 meses. Possível trauma. Sofrimento fetal. A máscara de oxigênio pressionou seu rosto, embaçando a cada respiração superficial. Enquanto a empurravam para a sala de exames, a visão de Amélia apagava. Escutava vozes, mas soavam distantes, como ecos debaixo d'água. Fora desse caos estéril, a chuva começou a bater nas janelas. Imaginou a cidade continuando, sem saber que dentro daquele quarto frio, uma vida podia estar terminando. Em outra parte de São Paulo, Natanael Cruz estava sentado em uma sala de reuniões, na cobertura do Grupo Cruz, na Faria Lima, rindo com investidores. O horizonte brilhava atrás dele, intocável pelas consequências. Seu celular vibrou uma vez, depois 2. A tela mostrava Emergência Sírio-Libanês. Ele ignorou e deixou o celular virado para baixo sobre a mesa. 2 minutos depois, na mesma cidade, Alexandre Monteiro estava de pé, junto à janela de seu escritório, na Monteiro Capital. Seu cabelo grisalho refletia a luz da manhã, enquanto seu assistente entrava apressado com um tablet na mão. "Senhor, ocorreu um incidente no hospital. É sua filha." Por um momento, Alexandre não se moveu. O som de seu próprio coração abafou o ruído da sala. Então se virou lentamente, com os olhos frios como a chuva lá fora. "Prepare o carro", disse. "Vamos para o hospital." Dentro do hospital, Amélia sentiu sua consciência desaparecer. As luzes do teto
se transformaram em halos suaves. As vozes das enfermeiras ficaram distantes. Estendeu a mão para o ar, os dedos tremendo, buscando algo sólido para segurar. Seus lábios se moveram, apenas audíveis. Por favor, salvem meu filho. Então chegou a escuridão, espessa, silenciosa, absoluta. E enquanto a tempestade lá fora desabava, começava o primeiro capítulo de seu julgamento. A chuva começou a cair forte, justo quando o carro de Alexandre Monteiro virou na avenida. Os limpadores de para-brisa se moviam em arcos lentos e furiosos, cortando as linhas prateadas no vidro. No banco de trás do Mercedes preto, Alexandre permanecia em silêncio. A tela de seu celular ainda brilhava com a mensagem do hospital. Sua filha foi internada, condição crítica. Havia lido aquelas palavras 6 vezes, cada vez mais devagar, como se a repetição pudesse mudar seu significado. Mas não mudavam, nada mudava. Para um homem que havia controlado mercados de bilhões com uma única ligação, Alexandre agora se sentia impotente. Do outro lado da cidade, as sirenes ecoavam fracamente entre a chuva. Seu reflexo no vidro parecia mais velho do que naquela mesma manhã. O prateado de seu cabelo parecia mais nítido, seus olhos mais escuros. Seu assistente, Lucas Ribeiro, estava no banco da frente verificando atualizações do hospital. Dizem que ela está estável, mas continua inconsciente, disse em voz baixa. Os médicos estão monitorando tanto ela quanto o bebê. Alexandre não respondeu. Manteve o olhar fixo no borrão dos faróis lá fora. Quem fez a ligação? Perguntou por fim. A enfermeira da recepção, respondeu Lucas. Ao que parece, houve um altercado. Alexandre virou a cabeça. Que tipo de altercado? Lucas hesitou. Uma mulher a atacou. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça. Alexandre recostou-se, apertando a mandíbula. Uma mulher? Sim, senhor. Estão revisando as gravações de segurança. A polícia já foi informada. O carro reduziu a velocidade ao chegar à entrada do hospital. Os paparazzi ainda não estavam lá, mas logo estariam. Alexandre sabia o quão rápido São Paulo devorava histórias como essa. A filha de um bilionário atacada em público era uma manchete tentadora demais. Saiu do carro antes que o motorista pudesse abrir a porta. A chuva fria golpeou seu rosto, mas ele não estremeceu. Dentro do saguão do hospital, as enfermeiras sussurravam ao vê-lo passar. Sua presença impunha uma gravidade silenciosa, o tipo que fazia uma sala calar sem dizer uma palavra. Aproximou-se da recepção. Amélia Monteiro, disse. Onde ela está? A enfermeira o reconheceu na hora. Sala 7, observação intensiva. Ele assentiu uma vez e avançou pelo corredor. Seus passos ressoavam contra o linóleo. Cada um parecia mais pesado que o anterior. Através do vidro da sala 7, ele a viu. Sua filha. Tubos, monitores, lençóis brancos, pele pálida. O bip rítmico do monitor cardíaco preenchia o silêncio. Por um momento, Alexandre não conseguiu respirar. A última vez que a tinha visto foi 2 semanas antes na mansão da família. Tinham discutido sobre Natanael, sobre lealdade, sobre orgulho. Ela havia ido embora chorando, dizendo que ele se preocupava mais com a reputação do que com a felicidade. Agora jazia diante dele, frágil e imóvel. O pai que um dia acreditou que o dinheiro podia consertar tudo, compreendeu o quão errado estava. Um médico se aproximou em silêncio. Senhor Monteiro, sua filha está estável por enquanto. Houve trauma abdominal, mas o batimento do bebê continua forte. Nós a sedamos para mantê-la calma. Alexandre assentiu lentamente. Ela vai se recuperar? Com descanso, sim, mas precisará de vigilância constante. O estresse por si só
poderia provocar complicações. Ele olhou novamente através do vidro. E a pessoa que fez isso? A segurança está identificando, respondeu o médico. Estão revisando as gravações. A polícia já está envolvida. A voz de Alexandre baixou. Garanta que as gravações estejam protegidas. Não quero vazamentos. Claro. Lucas se aproximou um pouco. Senhor, informamos a assessoria de imprensa? Não, disse Alexandre com firmeza. Nem uma palavra até sabermos tudo. Não permitirei que transformem a dor da minha filha em um espetáculo. Voltou-se para o quarto. O suave subir e descer do peito de Amélia era o único movimento sob a luz estéril. Colocou a mão contra o vidro, seu reflexo sobreposto ao dela. Eu falhei com você, sussurrou. Mas não vou falhar de novo. Pela primeira vez em anos, Alexandre Monteiro sentiu algo que o dinheiro não podia aliviar. Medo. O tipo de medo que despe um homem de sua armadura e só deixa a verdade. Lucas pigarreou. A outra atualização, senhor. A segurança encontrou uma pulseira na cena. Tiffany. Iniciais gravadas. SD. Alexandre ficou imóvel. As iniciais despertaram o reconhecimento instantâneo. Selena Duarte, a consultora de relações públicas de Natanael, a amante de quem sua filha fingira não saber nada. Ele se endireitou lentamente. Consiga as gravações, disse. Minutos depois, em uma pequena sala atrás do posto de enfermagem, o chefe de segurança preparou o vídeo. Imagens granuladas em preto e branco encheram o monitor. A sala de espera. Amélia sentada em silêncio. Selena entrando. Segura. Calculista. A troca de palavras. O empurrão. A queda. O caos. Quando o clipe terminou, Alexandre não disse nada. Sua mandíbula trincou uma vez, depois outra. Copie isso, ordenou. Assegure o original. Envie uma cópia para meu escritório e outra para a polícia. Lucas assentiu e se virou para sair. Mas a voz de Alexandre o deteve. Descubra onde está Natanael Cruz agora mesmo. Está em uma reunião de diretoria no Grupo Cruz, respondeu Lucas. Diga a ele para vir aqui imediatamente. Se recusar, vaze o vídeo diretamente para o promotor. Sim, senhor. Alexandre voltou a olhar pela janela do quarto da filha. A chuva havia se transformado em uma garoa constante que deixava riscos no vidro. Podia ver seu próprio reflexo junto à figura adormecida dela. Aquele que um dia foi um titã invencível das finanças, agora parecia um homem envelhecido aferrado a um propósito. Seu telefone vibrou. Uma chamada da assistente de Natanael. Ignorou. Depois outra vibração, uma mensagem de texto. Soube do que aconteceu. Estou a caminho. Alexandre leu as palavras sem emoção. Sabia exatamente que tipo de homem Natanael era. Encantador, calculista e covarde. O tipo que foge quando as coisas se complicam e volta só quando precisa de perdão. Quando Natanael finalmente chegou, haviam-se passado 2 horas. As portas do elevador se abriram com um leve som e ele saiu, impecável como sempre, com um terno azul marinho e a mesma arrogância que levava a cada gala. Viu Alexandre no final do corredor e se aproximou com falsa urgência. Senhor Monteiro, começou. Vim assim que soube. Alexandre se virou lentamente. Você soube há 2 horas. Sua voz era calma, mas a ira por baixo vibrava como uma tempestade contida. E sua amante atacou minha filha. A compostura de Natanael quebrou. Isso é impossível. Selena nunca faria algo assim. Alexandre o interrompeu. Poupe suas palavras. Eu vi o vídeo. A cor desapareceu do rosto de Natanael. Ela disse que foi um acidente. Um acidente não deixa iniciais gravadas em prata.
disse Alexandre com frieza. Você trouxe uma víbora para nossa família e agora ela derramou sangue. O corredor ficou em silêncio. Natanael abriu a boca, mas não disse nada. Alexandre se virou, apertando o telefone com força. Saia daqui, disse em voz baixa. Você já causou dano suficiente para uma vida inteira. Enquanto Natanael se afastava, a chuva lá fora se intensificou. Alexandre o observou desaparecer pelo corredor. Depois olhou de novo para sua filha. O monitor de seu coração emitia um bip constante, frágil, mas persistente. Fechou os olhos, murmurou um voto silencioso e deixou que a tempestade cobrisse a cidade, que logo aprenderia o que significava despertar a ira de um pai. Quando Amélia abriu os olhos, o mundo parecia estranho, como se tivesse se esvaziado de cor. O quarto do hospital estava em silêncio, salvo pelo bip rítmico de um monitor junto à cama. Sua garganta estava seca e seus lábios racharam quando tentou falar. Uma enfermeira apareceu quase imediatamente, ajustando a linha de oxigênio perto de seu nariz. Agora você está a salvo, senhora Monteiro, disse com suavidade. Seu pai está aqui. O batimento do bebê é forte. Só precisa descansar. Os olhos de Amélia piscaram. Sua voz saiu como um sussurro. Meu bebê, ele está mesmo bem? A enfermeira sorriu com doçura. Sim, é um lutador. Amélia exalou um suspiro trêmulo e fechou os olhos outra vez, enquanto as lágrimas deslizavam por suas têmporas. Cada músculo de seu corpo doía, mas o som daquele batimento constante bastava para acalmar o caos dentro de seu peito. Através do vidro da UTI, Alexandre permanecia imóvel. A luz do corredor projetava um reflexo tênue sobre o vidro, mostrando seu rosto sobreposto ao corpo frágil de sua filha. Havia enfrentado guerras em conselhos de administração, aquisições hostis e investigações do governo, mas nada o tinha feito sentir tão impotente como isto. Lucas estava ao seu lado, segurando uma pasta e um iPad. Seu tom era firme, mas sua expressão era sombria. A polícia já tomou depoimento da equipe do hospital. Disse: confirmam o que já sabíamos. A agressora foi Selena Duarte. Alexandre não se moveu. Sua voz foi baixa, mas cortante. Onde ela está agora? Fugiu da cena antes que a segurança chegasse, respondeu Lucas. Mas deixou algo? Uma pulseira Tiffany. Iniciais SD, está sob custódia policial. A mão de Alexandre apertou a borda do marco da janela. Natanael disse alguma coisa? Lucas hesitou. Ainda está no hospital. A imprensa já ronda lá fora, mas contivemos a história por enquanto. O olhar de Alexandre não se afastou de Amélia. Sua pele parecia pálida sobre os lençóis brancos. Suas mãos descansavam suavemente sobre o ventre. Pensou na última discussão que tiveram. Ela o tinha acusado de escolher a imagem acima da empatia. Ele lhe tinha dito que era ingênua, que não entendia como funcionava o mundo. Agora via quão errado havia estado. Voltou-se lentamente para Lucas. Quero cada detalhe, disse. Cada ligação, cada mensagem entre Natanael e essa mulher. Rastreie suas contas, seus movimentos, seus contratos com o Grupo Cruz. Lucas assentiu. Já está em andamento. Nossa equipe jurídica está preparada. A enfermeira abriu a porta com cuidado e saiu. Ela está chamando o senhor. Alexandre entrou em silêncio. O bip das máquinas suavizou enquanto se aproximava. Sentou-se junto à cama e pegou a mão da filha. Seus dedos estavam frios e trêmulos. Quando ela abriu os olhos, viu a confusão neles. Pai, sussurrou. O que aconteceu? Ele engoliu em seco. Você foi atacada, mas agora está a salvo. Eu vi a gravação. Seus lábios se abriram com incredulidade. Gravação? Sim, disse ele.
As câmeras de segurança captaram tudo. A polícia tem. E eu também. A mão dela se fechou debilmente sobre a dele. Não quero que o mundo veja. Por favor, não posso reviver isso outra vez. Alexandre baixou o olhar com os olhos pesados. Isso não se trata de publicidade, se trata de justiça. Ela negou lentamente com a cabeça. Só quero paz. Durante um longo momento, ele não respondeu. Depois disse em voz baixa: Você terá paz, mas primeiro eles terão consequências. Uma lágrima deslizou pela bochecha de Amélia. Pai, não transforme isso em outra guerra. Ele a olhou e a dureza de seu rosto se suavizou. Já é uma guerra, querida. Só que não foi você quem começou. Fora do quarto, Lucas recebeu uma mensagem em seu tablet. Voltou uns minutos depois e se inclinou para Alexandre. Senhor, temos confirmação. A última localização conhecida de Selena Duarte foi um loft no centro, perto dos jardins. A polícia está preparando um mandado. Também há rumores online. Alguém vazou detalhes parciais do incidente no hospital. Está nos tópicos mais comentados. Alexandre se endireitou bruscamente. Mais comentados onde? Nas redes sociais, respondeu Lucas. Uma conta de fofoca publicou algo vago. Menciona uma socialite, grávida envolvida em uma briga violenta. Não usaram o nome de Amélia, mas as pessoas já estão especulando. A voz de Alexandre ficou gelada. Quero que desapareça. Encontre quem vazou e elimine-os de todas as plataformas que usem. Lucas assentiu rápido. Entendido. Dentro do quarto, Amélia ouviu os murmúrios do corredor. Girou a cabeça para a janela. No reflexo, viu a silhueta de seu pai. Um homem que parecia mais um general se preparando para a batalha do que um pai velando por sua filha. Conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que tinha visto no funeral de sua mãe, no dia em que ele prometeu que nunca deixaria ninguém voltar a ferir sua família. Seu peito se contraiu. Queria detê-lo, mas o cansaço a mantinha imóvel. Momentos depois, Alexandre voltou a entrar. Tenho que sair por umas horas, disse em voz baixa. Há coisas que devo resolver. Resolver? Perguntou fracamente. Ele pôs uma mão suave sobre seu ombro. Descanse, Amélia. Deixe-me cuidar do resto. Quando ele se foi, a enfermeira ajustou o soro e sussurrou. Ele não saiu do seu lado desde que chegou. Amélia sorriu debilmente. Isso é a cara dele. A chuva lá fora havia cessado, mas as nuvens continuavam baixas sobre São Paulo. No saguão do hospital, Alexandre parou perto do elevador. Lucas se juntou a ele, segurando um tablet com a imagem pausada do vídeo de segurança, a mão de Selena empurrando Amélia, o brilho frio em seus olhos e o caos que se seguiu. Alexandre observou a imagem por um longo tempo. Ela queria poder, murmurou. Está prestes a aprender como o poder se parece de verdade. Lucas não disse nada. Sabia o que significava aquele tom. Ao sair do hospital, os fotógrafos já esperavam perto da entrada, suas lentes brilhando sob as luzes úmidas da rua. A equipe de segurança de Alexandre abriu caminho enquanto ele entrava no carro. A porta se fechou, abafando os gritos de perguntas e os flashes das câmeras. Dentro do silêncio do veículo, Alexandre olhou as luzes borradas da cidade. Cada reflexo na janela parecia uma ferida que não podia curar. Quase mataram meu neto, disse em voz baixa, quase para si mesmo. Pensaram que isso a destruiria. Em vez disso, só me acordaram. Lucas o olhou pelo espelho. O que vamos fazer? Os olhos de Alexandre se endureceram. Vamos expor os dois. O carro entrou no trânsito, com as luzes traseiras brilhando em vermelho sobre o asfalto molhado. Dentro do hospital, Amélia dormia sob o zumbido constante das máquinas,
sem saber que fora daquelas paredes, seu pai acabava de declarar uma guerra silenciosa e implacável. E em algum lugar do centro, em um loft iluminado pelo néon da cidade, Selena Duarte olhava seu celular trincado, observando as manchetes aparecerem. Pela primeira vez, seu sorriso perfeito desapareceu, porque ela também acabava de ver o homem atrás do vidro. As portas do elevador se abriram com um suave timbre, revelando Natanael Cruz, com um terno azul marinho feito sob medida. Seus sapatos ressoavam sobre o chão do hospital, como se nada no mundo pudesse alterar seu equilíbrio. Caminhava com a mesma falsa confiança que um dia havia encantado os investidores e quebrado corações. Mas hoje a máscara rachava nas bordas, os repórteres estavam lá fora, os rumores se espalhavam e, em algum lugar daquele prédio, sua esposa jazia destroçada por culpa da mulher que ele jurou ser apenas uma sócia de negócios. Viu Alexandre Monteiro no final do corredor, de pé, como um monumento de autoridade junto ao vidro da UTI. As costas do homem mais velho estavam retas, as mãos cruzadas atrás dele. Por um momento, Natanael hesitou, depois respirou e avançou. "Senhor Monteiro", começou com voz baixa e controlada. "Vim assim que soube." Alexandre se virou lentamente. Sua expressão não se suavizou. "Você soube há 2 horas." Natanael abriu a boca, mas as palavras travaram. Estava em uma reunião. Não podia simplesmente sair. "Não podia sair", repetiu Alexandre com um tom tranquilo, mas carregado. Mas pôde ignorar 12 chamadas perdidas. Pôde ignorar que sua esposa estava inconsciente depois que sua amante a atacou. "Diga-me, Natanael, quantas reuniões mais são mais importantes que a vida dela?" O corredor pareceu encolher. Uma enfermeira passou em silêncio, evitando olhá-los. A garganta de Natanael se tensou. "Selena disse que foi um mal-entendido", murmurou. Não quis machucá-la. Alexandre deu um passo em direção a ele. O ar entre ambos cheirava a chuva e desinfetante. "Um mal-entendido?" Sua voz baixou ainda mais. "Eu vi a gravação, vi a mão dela. Ela empurrou Amélia. Sua esposa caiu por culpa da mulher que você decidiu trazer para a sua vida." Natanael desviou o olhar, com a mandíbula tremendo. "Ela disse que Amélia a provocou." Os olhos de Alexandre escureceram. "A provocou? Uma mulher grávida, sentada em uma sala de espera, a provocou? É essa a história que vai acreditar? Não digo que seja inocente", balbuciou Natanael. "Só penso que há mais na história." "Ah?", disse Alexandre com frieza. "A história de um homem que trocou a integridade por ambição. Que viu a lealdade da minha filha e a usou como vantagem. Você construiu seu império sobre meu nome, Natanael, e agora verá como ele desmorona por culpa do seu." O silêncio que se seguiu foi mais pesado que os gritos. O peito de Natanael subia e descia, enquanto buscava palavras que pudessem fechar a distância entre eles. Não encontrou nenhuma. Finalmente disse: "Eu a amo, Alexandre. Tem que acreditar em mim." Alexandre quase riu, mas não havia humor em sua voz. O amor não abandona, o amor não humilha, e o amor não fica quieto enquanto outra mulher tenta destruir a mãe do seu filho. As palavras o atingiram como um peso. Natanael sentiu que o chão se inclinava sob seus pés. Quis protestar, suplicar, mas o olhar de Alexandre o silenciou. Não era a ira de um pai. Era o julgamento de um homem que havia visto todo tipo de engano e podia cheirar outro de longe. A porta do quarto de Amélia se abriu ligeiramente. Lá dentro, ela dormia sob a luz suave do monitor. Os olhos de Natanael se suavizaram ao vê-la. "Posso vê-la?", perguntou em voz baixa. Alexandre bloqueou a porta. "Não. Por favor,
sussurrou Natanael. Só quero ter certeza de que ela está bem. Já fez o suficiente, respondeu Alexandre. Vá para casa, ou melhor ainda, volte para o seu escritório e comece a se preparar para o que vem. O que quer dizer? Quero dizer que o mundo verá quem você é de verdade. Lucas Ribeiro apareceu no fundo do corredor segurando um tablet. Senhor, disse para Alexandre, a cópia do vídeo está pronta. A polícia tem, e nossa equipe assegurou a cópia digital. Os olhos de Natanael se abriram. Você deu para a polícia? O tom de Alexandre não mudou. Claro. Acha que isso vai se manter em segredo? Acha que o dinheiro pode enterrar o que a verdade já revelou? Natanael deu um passo à frente. Alexandre, por favor, se isso se tornar público, destruirá tudo o que construí. Ótimo, respondeu Alexandre com simplicidade. Talvez assim entenda como é perder algo que vale mais que o dinheiro. A voz de Natanael falhou. Você não pode fazer isso. Não pode me arruinar por um erro. Um erro? Repetiu Alexandre lentamente. Um erro é esquecer um aniversário. Um erro é faltar ao jantar. Isso foi uma agressão a uma mulher grávida. A minha filha. Isso não é um erro. É podridão moral. Lucas os observou, notando como a tensão crescia. Senhor, disse suavemente, devo contatar agora nossa equipe jurídica? Alexandre assentiu, sem afastar o olhar de Natanael. Sim, comece os trâmites. Natanael deu um passo para trás, o pânico surgindo atrás de sua fachada polida. Que trâmites? A rescisão de sua associação com a Monteiro Capital, efetiva imediatamente. O rosto de Natanael perdeu a cor. Você não pode falar sério. Essa empresa existe graças a mim. Não, retrucou Alexandre. Existe graças à minha filha que acreditou em você. Graças a mim que financiei seus sonhos quando você não tinha nenhum próprio. Se aproveitou dessa confiança e a transformou em veneno. Deveria me agradecer por ter lhe dado a oportunidade de fingir ser um homem. Natanael apertou os punhos. Acha que pode simplesmente me apagar? Os olhos de Alexandre eram de gelo. Não preciso apagá-lo. Você mesmo já está se apagando. Lucas lhe entregou uma pasta. Dentro havia um único documento com o selo da empresa. As mãos de Natanael tremeram enquanto lia o título. Notificação de dissolução e retirada de respaldo financeiro. Tudo tinha acabado. Seu mundo, sua reputação, sua ilusão de controle deslizavam por entre seus dedos. Ergueu os olhos, o desespero atravessando o último resto de orgulho. Alexandre, por favor, pense em Amélia, pense no bebê. Quer que seu neto cresça sabendo que o pai foi arruinado pelo avô? A voz de Alexandre suavizou, mas só um pouco. Quero que meu neto cresça sabendo que as mentiras têm consequências, que a força não é silêncio, que o valor de um homem não se mede pelo tamanho de sua conta bancária, mas pela integridade que mantém quando ninguém o vê. Os ombros de Natanael desabaram. Assentiu uma vez e se virou. Enquanto caminhava pelo corredor, seu reflexo piscava nas paredes de vidro, mais pequeno, mais fraco, desaparecendo a cada passo. Dentro do quarto do hospital, Amélia se moveu. Seus olhos se abriram justo quando seu pai voltava. Ele esteve aqui? Perguntou fracamente. Alexandre sentou-se ao seu lado. Sim. E já foi. Ela olhou para o teto, uma lágrima deslizando pela bochecha. Que bom! Lá fora, o trovão retumbou sobre São Paulo, fazendo vibrar as janelas. Alexandre olhou a chuva, seu reflexo se misturando com as luzes da cidade. Murmurou para si mesmo. Tentou construir um império com meu nome. Agora aprenderá o que acontece quando esse nome contra-ataca.
A tempestade rugiu durante a noite. E pela primeira vez em anos, Alexandre Monteiro se permitiu sentir algo raro. Não vitória, não raiva, mas o poder cru e puro de um pai que já não tinha nada a perder. A tempestade havia passado ao amanhecer, mas o céu sobre São Paulo continuava roxo acinzentado. Do 42º andar da Monteiro Capital, a cidade se estendia abaixo como um tabuleiro de xadrez, esperando sua próxima jogada. Dentro da sala de conferências de vidro, Alexandre estava de pé à frente de uma longa mesa de carvalho, rodeado de seu círculo mais próximo. Advogados, analistas e especialistas em segurança cibernética ocupavam os assentos, com as telas ligadas, mostrando relatórios e arquivos abertos. O ambiente era tenso, mas concentrado. Todos sabiam que quando Alexandre convocava uma reunião tão cedo, algo estava prestes a mudar. Olhou a pasta à sua frente e depois levantou os olhos para a sala. Isto não é uma vingança pessoal, disse com calma. É controle de danos. Minha filha foi atacada em um hospital público e as pessoas responsáveis enfrentarão tanto a justiça quanto as consequências. Lucas Ribeiro, sentado à sua direita, tocou seu tablet. Asseguramos a gravação do hospital, informou. Múltiplas cópias, criptografadas. A polícia confirmou a cadeia de custódia. A imprensa ainda não viu. Alexandre assentiu. Ótimo, mantenham assim até que eu autorize. Uma das advogadas, uma mulher perspicaz de uns 30 anos, ajeitou os óculos. Senhor, também tem a questão do boato online. Alguém vazou informações parciais sobre o ataque. As redes sociais estão explodindo. Milhares de comentários, a maioria especulação. O olhar de Alexandre se deslocou para Lucas. Rastreie a fonte. Lucas respondeu. Já fizemos. Leva a um servidor no exterior vinculado a uma agência de relações públicas registrada em Miami sob o nome Duarte Media. Um murmúrio percorreu a sala. Alexandre voltou a falar, seu tom cortando o ruído. Selena Duarte. Lucas assentiu. Sim, é a empresa dela. Revisamos os registros financeiros. A conta foi financiada pelo Grupo Cruz há 3 semanas. Por um segundo, Alexandre fechou os olhos. Esperava a traição, mas vê-la confirmada em números e contratos ainda atravessava a armadura que costumava usar. Então Natanael pagou pela máquina que o destruiu, disse em voz baixa. A advogada parecia desconfortável. Senhor, se expusermos essa conexão, destruirá completamente o negócio dele. As repercussões poderiam ser enormes. Perfeito, respondeu Alexandre. Essa é a ideia. Voltou-se para a janela. O horizonte brilhava tenuemente através das nuvens. São Paulo parecia linda daquela altura, mas ele sabia que a beleza ali era construída sobre a crueldade. Cada torre, cada história de sucesso tinha suas sombras. E estava cansado de deixar que essas sombras consumissem sua família. Iniciem uma investigação em larga escala, ordenou finalmente. Congelem todas as contas vinculadas à Duarte Media. Contatem nosso Departamento de Segurança Cibernética e preparem um dossiê para o promotor distrital. Quero que estejam encurralados antes que percebam que os estamos caçando. Lucas levantou os olhos de sua tela. Isso poderia demorar 1 ou 2 dias. Alexandre olhou por cima do ombro. Então vocês têm 12 horas. A sala ficou em silêncio. Ninguém discutiu. Quando Alexandre Monteiro estabelecia um prazo, era lei. Enquanto a equipe se dispersava para cumprir suas ordens, Lucas ficou. Senhor, disse suavemente, devo perguntar, tem certeza de que quer lidar com isso pessoalmente? A situação já é volátil. A recuperação de Amélia deveria ser sua prioridade. Alexandre esboçou um leve sorriso cansado.
Minha filha vai se recuperar. Tenho a intenção de garantir que o mundo para o qual ela acorde seja seguro o bastante para que ela viva nele. Pegou o seu casaco e fez um gesto para que Lucas o seguisse. Juntos entraram no elevador privado. Quando as portas se fecharam, o reflexo de seus rostos se fundiu com a cidade além do vidro. Ao chegar ao saguão, os repórteres já tinham se reunido em frente às portas giratórias. Os microfones se erguiam como baionetas. Os flashes das câmeras atravessavam o vidro. As perguntas se misturavam umas às outras. Senhor Monteiro, é verdade que sua filha foi atacada pela amante do seu genro? Amélia Monteiro vai prestar queixa? Comentará sobre o vídeo viral? Alexandre não parou. Sua equipe de segurança abriu caminho entre o caos. O som dos obturadores das câmeras o seguiu até o carro. Quando a porta se fechou, o mundo exterior voltou ao silêncio. Dentro do Mercedes, Lucas mostrou os últimos dados em seu tablet. Selena Duarte acaba de publicar uma declaração. Disse: está negando tudo. Afirma que é uma campanha de difamação orquestrada por gente poderosa que tenta proteger sua imagem. Alexandre quase riu. Ela acha que entende o poder, mas o confunde com atenção. Lucas virou a tela para ele. Está ganhando força. As hashtags estão em alta. As pessoas adoram o escândalo. Alexandre recostou-se no banco, com os olhos fixos nas ruas úmidas que passavam pela janela. Então daremos a elas a verdade. A única coisa mais forte que a fofoca é a prova. Ao cair da tarde, a sala de crise da Monteiro Capital ganhou vida. Dezenas de telas mostravam transmissões ao vivo de redes sociais, documentos legais e históricos de transações. Os analistas de Alexandre trabalhavam em turnos, rastreando cada conexão entre a Duarte Mídia e o Grupo Cruz. Aos poucos, a rede começou a tomar forma: transferências, mensagens criptografadas, faturas com datas falsificadas. O padrão era claro: uma campanha construída sobre manipulação e ganância. Lucas se colocou ao seu lado enquanto o relatório final era compilado. É isto, disse em voz baixa. Se publicarmos, o público verá até onde isso vai. Alexandre estudou os dados. Ainda não. O momento é tudo. Esperaremos até que ela ache que ganhou. Naquela noite, Selena Duarte estava em seu loft nos Jardins, rodeada de velas cintilantes e telas ligadas. Seu reflexo dançava na janela escura enquanto lia as manchetes que a pintavam como vítima. Sorriu para si mesma, bebendo vinho. Não se atreverá a me tocar, murmurou. Homens como Alexandre Monteiro não lutam na lama. Do outro lado da cidade, Alexandre observava o perfil dela em um monitor de vigilância. O mesmo sorriso que mostrava nas redes agora ficava congelado em sua tela. Pressionou o dedo suavemente contra a imagem. Não deveria confundir o silêncio com misericórdia, sussurrou. Lucas entrou na sala de controle. Senhor, tudo está pronto. Os arquivos estão criptografados, verificados e com carimbo de data, hora. Uma vez que os enviarmos ao promotor, não haverá volta. O reflexo de Alexandre o observava do vidro escuro do monitor. Então envie, disse. Lucas pressionou a tecla. O sistema processou os dados e os subiu para um servidor seguro. Em segundos, o escritório do Ministério Público de São Paulo recebeu um alerta automático com a etiqueta Prioridade. Desvio corporativo, encobrimento de agressão doméstica. Estava feito. O primeiro golpe havia sido lançado. Alexandre fechou seu notebook e se aproximou da janela, olhando as luzes da cidade se desfocarem entre a neblina. Queriam uma guerra de percepção, disse em voz baixa. Agora terão uma guerra de verdade. Lá fora, o trovão voltou a ressoar, baixo e distante. Em algum lugar sob aquela mesma tempestade,
Natanael Cruz estava em seu escritório de esquina, sem saber que o chão sob seu império já começava a rachar. E em um tranquilo quarto de hospital do outro lado da cidade, Amélia se movia em seu sono, com a mão descansando suavemente sobre seu ventre. Não sabia que seu pai acabava de puxar o primeiro fio de uma teia que logo se fecharia sobre todos os nomes responsáveis por sua dor. O Palácio Tangará nunca esteve tão brilhante. Seus lustres cintilavam como constelações congeladas, suspensas sobre o chão de mármore, e a música da orquestra flutuava no ar como fumaça. A elite de São Paulo enchia o grande salão com vestidos de gala e smokings, taças de champanhe brilhando sob a luz. Mas para Alexandre Monteiro, esta gala não era uma celebração, era uma armadilha. A gala anual da Fundação Monteiro sempre tinha sido um símbolo de prestígio, mas este ano tinha um propósito silencioso. Todos os meios de comunicação, investidores e socialites da cidade tinham sido convidados. Cada câmera estava pronta. Cada detalhe, desde o plano de assentos até o design de iluminação, tinha sido preparado por Lucas Ribeiro com precisão cirúrgica. No alto da escadaria, Amélia Monteiro parou. O suave vestido azul que usava fluía como água ao seu redor, enquanto colocava com cuidado uma mão sobre a barriga. Tinham-se passado apenas 2 semanas desde que saíra do hospital, e embora seu corpo ainda doesse, mantinha-se erguida. Sua mera presença era um ato silencioso de desafio. Ao seu lado estava Lucas, vestido com smoking preto, os olhos observando a multidão lá embaixo. "Tem certeza de que está pronta para isso?" perguntou com suavidade. Amélia assentiu. "Devo estar. Se eu me esconder, eles ganham." Desceram juntos a escadaria. Quando chegou ao final, os olhares se voltaram. Os sussurros se espalharam pela multidão. Alguns murmuraram admiração, outros curiosidade. Os tabloides a haviam retratado como frágil, mas a mulher que caminhava entre eles não parecia nem um pouco assim. Do outro lado do salão, Alexandre cumprimentava os convidados com um sorriso tranquilo, que não alcançava seus olhos. Seu olhar seguia cada passo de Amélia. A orquestra mudou para uma melodia mais suave enquanto ele se dirigia ao palco. As câmeras se ergueram. O apresentador o anunciou com o aplauso habitual, mas o ar estava tenso. Todos sabiam que algo ia acontecer, embora não soubessem o quê. "Boa noite", começou Alexandre, sua voz amplificada por todo o grande salão. Durante anos, a Fundação Monteiro tem se comprometido a apoiar aqueles que foram silenciados. Mas esta noite, o silêncio termina. Um murmúrio percorreu os presentes. Os repórteres levantaram seus celulares. Alexandre apontou para a enorme tela de projeção atrás dele. "Antes de falar de caridade, devemos falar de verdade." As luzes diminuíram. A música parou. Na tela apareceu um vídeo em preto e branco, a sala de espera do Hospital Sírio-Libanês. Ouviram-se arfadas. O público viu Selena Duarte entrar no quadro, seu rosto altivo e arrogante. O empurrão chegou um momento depois, repentino e deliberado. O som do grito de Amélia ressoou no salão como um eco fantasmagórico. Amélia ficou imóvel junto a Lucas, com as mãos tremendo levemente. Embora tivesse vivido aquele momento, vê-lo reproduzido frente a centenas de estranhos fez seu coração bater com força. No palco, a voz de Alexandre cortou o silêncio. "Esta é a mulher que chamou isso de mal-entendido." A câmera ampliou o rosto de Selena. A multidão se virou como guiada por uma força invisível. Lá estava ela, de pé, junto ao bar com um vestido dourado brilhante, sua expressão congelada em incredulidade. Todos os olhares se cravaram nela. Os flashes explodiram. Um repórter sussurrou: "É ela!"
Os lábios de Selena se abriram. "É editado!" gritou. "É falso!" Lucas deu um passo à frente, levantando um documento impresso. "Verificado pelo hospital e pela Polícia Civil", disse com voz firme. 3 analistas independentes autenticaram o material. O salão explodiu em ruído. Os jornalistas se aproximaram, gritando perguntas. O mundo cuidadosamente construído de Selena começou a desmoronar a cada flash de câmera. Amélia sentiu o peso de tudo aquilo pressionando seu peito. Respirou fundo, tentando se manter firme. Depois se voltou para Selena, sua voz tranquila, mas firme. "Você disse que eu era fraca", disse suavemente. "Você errou." Os olhos de Selena buscaram a saída, mas 2 seguranças bloquearam seu caminho. A orquestra havia guardado um silêncio absoluto. Alexandre desceu do palco, seu olhar fixo na mulher que quase destruiu sua família. "Você entrou em um hospital para humilhar minha filha", disse com calma. "Agora a cidade inteira sabe quem você é de verdade." A máscara de Selena rachou. "Acha que pode me arruinar? Acha que alguém vai lembrar disso em 1 mês?" Os flashes voltaram a estourar, mais intensos. Os repórteres gritavam, suas vozes se misturando no caos. Selena abriu caminho aos empurrões, sua compostura destruída. Seu agente escapuliu. Os fotógrafos a seguiram até que desapareceu pelas portas do fundo do salão. Durante um longo momento, a multidão ficou em silêncio, atônita pelo que acabavam de presenciar. Depois começou o aplauso, tímido no início, depois mais forte. As pessoas se levantaram, uma a uma, aplaudindo Amélia. Alexandre voltou ao palco. Sua voz voltou a ser firme. "A verdade não é vingança", disse. "É justiça. E esta noite, a Fundação Monteiro duplicará seu compromisso de proteger as vítimas de violência. Cada real arrecadado servirá para garantir que o que aconteceu com minha filha não volte a se repetir." O aplauso se tornou estrondoso. Os repórteres capturavam cada palavra. Naquele momento, Alexandre já não era apenas um empresário, era um símbolo de responsabilidade. Amélia exalou lentamente, seu corpo tremendo entre o cansaço e o alívio. Lucas se inclinou para ela. "Está feito", sussurrou. Ela negou com a cabeça. "Não, apenas começa." Do outro lado da cidade, os noticiários interromperam sua programação com alertas de última hora. Em minutos, o vídeo viralizou. As manchetes inundaram as redes. "Gala Monteiro expõe o ataque da amante à esposa grávida." Os comentários explodiram com indignação e apoio. Em um apartamento escuro do centro, Selena estava sentada no chão, seu vestido dourado amassado, a maquiagem borrada pelo rosto. Seu telefone vibrava sem parar com ligações de jornalistas e patrocinadores que rompiam contratos. Arremessou-o contra a parede. A tela se quebrou. Enquanto isso, Natanael Cruz estava em seu escritório no alto de seus arranha-céus, olhando a transmissão em uma TV sem som. Seu reflexo no vidro parecia vazio. Seu império, construído sobre confiança e ilusão, desmoronava em tempo real. Pegou o telefone e tentou ligar para Selena, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Não deixou recado. Não havia palavras que pudessem consertar o que havia permitido. De volta ao Tangará, Amélia estava na varanda, olhando a cidade. O ar noturno era fresco. O ruído da multidão desaparecia atrás dela. Pôs a mão sobre a barriga e sussurrou: "Estamos a salvo agora." Alexandre se aproximou em silêncio, colocando uma mão tranquilizadora sobre seu ombro. "Você foi corajosa esta noite", disse. Ela o olhou com os olhos cheios de gratidão. "Você não apenas me protegeu, pai,
mostrou ao mundo quem somos. Ele sorriu levemente. O mundo pode olhar o quanto quiser, não nos escondemos mais. Abaixo deles, a cidade brilhava como 1000 novos começos. Pela primeira vez em meses, Amélia sentiu a paz acender em seu peito. Mas em algum lugar além daquelas luzes, outra tempestade já começava a se formar. Ao amanhecer, São Paulo pulsava com ruído. Os apresentadores de notícias falavam sobre gráficos intermitentes. As manchetes deslizavam pelas telas de televisão e as redes sociais ardiam com uma única história: a exposição da Gala Monteiro. Em questão de horas, as imagens do Palácio Tangará tinham se tornado virais. Milhões as tinham visto. Milhões mais as tinham compartilhado. O nome de Celena Duarte já não se associava com glamour nem poder. Tinha se tornado sinônimo de crueldade. Dentro da torre da Monteiro Capital, a sala de crise brilhava com a luz de dezenas de telas. Os analistas monitoravam transmissões ao vivo, enquanto a equipe jurídica redigia declarações e organizava entrevistas. O ambiente estava carregado, uma mistura de alívio e vigilância. Alexandre Monteiro encontrava-se diante de uma tela mural que mostrava clipes de notícias de todo o país. Todos os meios traziam a mesma manchete: Família Monteiro defende a verdade. Lucas Ribeiro entrou com um tablet na mão. É oficial, disse. Os patrocinadores de Celena Duarte a abandonaram. Sua agência de relações públicas fechou em questão de horas. As gravações destruíram completamente sua credibilidade. Alexandre não sorriu. Ela vai contra-atacar. As pessoas como ela sempre fazem isso. Lucas assentiu. Já está acontecendo. Fez uma transmissão ao vivo em suas redes, afirmando que foi incriminada. Está chorando para a câmera, dizendo que foi manipulada por uma poderosa família de bilionários. As palavras fizeram a mandíbula de Alexandre se tensar. Então, não nos deixa escolha. Voltou-se para Lucas. Libere o áudio. Lucas hesitou. A confissão? Sim, disse Alexandre com serenidade. A gravação feita no apartamento dela. Admite tudo. Lucas carregou o arquivo em todos os meios importantes. Em minutos, a voz de Celena ressoava nas emissoras. Claro que a empurrei. Ela merecia. Ela tirou tudo de mim. A reação pública foi imediata. As hashtags passaram de indignação à fúria. Cada canal repetiu o clipe em loop, contrastando-o com suas lágrimas e negações. Em uma hora, os patrocinadores não só romperam contratos, como publicaram declarações condenando sua conduta. Alexandre observou em silêncio. A satisfação que sentiu estava acompanhada de algo mais profundo. Não tinha querido um espetáculo, apenas a verdade. Mas a verdade, uma vez liberada, tinha seu próprio apetite. Na suíte do hospital, do outro lado da cidade, Amélia estava recostada vendo a cobertura em uma TV sem som. As imagens pareciam irreais. Seu pai no pódio, o salão explodindo em aplausos, Celena escoltada para fora do evento. Viu a si mesma entre flashes de câmera a mulher que o mundo agora chamava de corajosa. Não se sentia corajosa, se sentia necessária. A porta se abriu com suavidade. Lucas entrou ainda com o mesmo terno preto da noite anterior. Não deveria estar vendo isso, disse com delicadeza. Amélia baixou o volume, mas não afastou o olhar. É estranho, disse. Todos veem agora, mas sinto que o mundo ainda não conhece toda a história. Conhecerão, assegurou Lucas. Seu pai tem tudo sob controle. Ela sorriu debilmente. É isso que me assusta. Lucas sentou-se junto a ela. Ele está fazendo o que qualquer pai faria. Amélia o olhou. Talvez,
mas às vezes a versão dele, de amor, parece vingança. Lucas não respondeu. Respeitava Alexandre mais do que qualquer homem, mas tinha visto o lado dele que assustava até seus inimigos, aquela parte que transformava a emoção em estratégia. Do outro lado da cidade, o caos se espalhava. Em um apartamento cheio dos restos de uma vida destroçada, Selena Duarte sentava-se frente ao seu laptop, com o rímel borrado pelo rosto. Seu telefone vibrava sem parar com ligações de jornalistas e advogados. Navegou pelos comentários online até que suas mãos tremeram. Cada palavra era veneno. Cada publicação, um lembrete de que seu império havia desaparecido. Fechou o laptop com força e pegou seu telefone. Ele acha que pode me arruinar, murmurou. Vamos ver quão perfeita parece a família dele quando eu terminar. Abriu uma nova mensagem dirigida a um contato chamado Insider. Seus dedos se moveram rápido sobre a tela. Tenho documentos que provam que a Monteiro Capital manipulou a cobertura da mídia. Você terá tudo se me proteger. Depois pressionou enviar. Naquela tarde, a equipe de segurança cibernética de Lucas interceptou a tentativa de vazamento. Entrou correndo no escritório de Alexandre com o rosto pálido. Ela está tentando mudar a narrativa, disse rapidamente. Acaba de enviar arquivos a vários jornalistas, afirmando que o senhor usou dinheiro para controlar a opinião pública. Está apresentando isso como uma guerra de corrupção. Alexandre não se abalou. Que tipo de arquivos? Falsos, respondeu Lucas. Transações e e-mails manipulados. Ela está desesperada. Alexandre inclinou-se para a frente. Então vamos deixá-la sem ar. Eliminem o acesso dela. Bloqueiem todas as rotas que sobrarem. Sem dinheiro, sem plataforma, nada. Sim, senhor. Quando Lucas saiu, Alexandre voltou-se para a janela. A cidade brilhava lá embaixo, linda e indiferente. Havia passado sua vida dominando as regras do poder, mas ver Amélia quase morrer o havia mudado. O poder agora tinha propósito. Ao anoitecer, os documentos falsos que Selena difundiu foram desmentidos publicamente. Os jornalistas que os haviam publicado retiraram suas notas e se desculparam, mas o dano que ela quis causar se voltou contra ela. Sua reputação ficou além de toda reparação. Ao mesmo tempo, a equipe de Alexandre lançou uma campanha de verdade. Documentos verificados, declarações policiais e registros judiciais inundaram a internet. A história já não era um boato, era um fato. A família Monteiro representava a integridade enquanto seus inimigos se afogavam em exposição. Na sala de controle da Monteiro Capital, Lucas observou os números subirem. O apoio público está em 90% a seu favor, disse. As doações à Fundação Monteiro triplicaram durante a noite. A expressão de Alexandre continuou serena. Ótimo. Então vamos converter essa atenção em algo que perdure. Cada voz que nos aplaudiu esta noite deve defender algo real amanhã. Voltou-se para seu diretor de comunicações. Prepare uma declaração. Esclareça que isto não é vingança. É reforma. Anuncie um novo programa para vítimas de abuso, começando com uma bolsa em nome de Amélia. O diretor assentiu. Entendido, senhor. Naquela noite, Amélia viu o discurso televisionado de seu pai. Falava com calma, cada palavra medida. A justiça não se trata de ganhar, disse. Se trata de proteger o que nunca devia ter sido danificado. Sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Pela primeira vez desde o ataque acreditou nele. Na luz tênue de seu quarto, sussurrou ao filho por nascer. Seu avô não é um homem perfeito, mas está lutando pelo certo. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam sobre as ruas molhadas. Em algum lugar sob aquelas torres, Selena Duarte arrumava as malas, seu reflexo fragmentado em um espelho quebrado.
Eles acham que isso acabou, disse em voz baixa, mas ainda não viram o último ato. A chuva voltou a cair, batendo no vidro como um aviso silencioso. E em seu escritório, no alto da cidade, Alexandre Monteiro permanecia sozinho, com o horizonte estendendo-se diante dele. A tempestade que havia desencadeado começava a se acalmar. Mas no fundo, sabia que as tempestades nunca terminam realmente. Apenas mudam de direção. Amanhã poderia golpear de novo. O céu da manhã sobre São Paulo era pálido e frio, cortado por nuvens finas que brilhavam como cicatrizes prateadas. Em frente ao Tribunal de Justiça, as câmeras se alinhavam sobre os degraus de mármore. Os repórteres gritavam uns sobre os outros. Os flashes cortavam o ar gelado. O julgamento que todos esperavam estava prestes a começar. Dentro de uma van preta estacionada na calçada, Amélia Monteiro permanecia em silêncio entre seu pai e Lucas Ribeiro. Suas mãos descansavam sobre a barriga, firmes mas tensas. O murmúrio dos jornalistas lá fora parecia distante, como o som de uma tempestade que se aproxima. Olhou pela janela polarizada e viu um mar de rostos, curiosos, famintos, esperando devorar sua história. Alexandre a olhou e falou com suavidade. Você não deve um show a ninguém, apenas a verdade. Amélia assentiu. É a única coisa que me resta. Quando a porta do carro se abriu, o ruído os atingiu como uma onda. Os seguranças formaram uma linha, guiando-os através da multidão até o tribunal. Os gritos ressoavam atrás deles. Amélia, como se sente ao enfrentar Selena hoje? Senhor Monteiro, isto é justiça ou vingança? Alexandre continuou andando, sua expressão impenetrável. Lá dentro, a sala do tribunal era majestosa e severa, com paredes revestidas de madeira escura, polida até brilhar. Um leve aroma de papel antigo e perfume flutuava no ar. À frente, a bancada do juiz se erguia sob o brasão do Estado. A galeria estava cheia de jornalistas, advogados e espectadores. Não sobrava um único assento vazio. Amélia tomou seu lugar na mesa da acusação. Lucas sentou-se ao seu lado, com o tablet pronto com arquivos e provas. Do outro lado do corredor, Selena Duarte estava na mesa da defesa. Sua postura, antes impecável, parecia agora tensa e rígida, seu cabelo loiro preso, o rosto pálido sob as luzes do tribunal. Atrás dela, Natanael Cruz estava com sua própria equipe jurídica, os ombros curvados, os olhos fixos no chão. Quando o juiz Pacheco entrou, a sala ficou em silêncio. Está aberta a sessão, anunciou com voz firme que ressoou no mármore. O povo contra Selena Duarte, com Natanael Cruz designado como testemunha colaboradora. A promotora, uma mulher de cabelo grisalho e olhar agudo, levantou-se. Excelência, apresentaremos provas que demonstram sem sombra de dúvida que a acusada atacou intencionalmente a senhora Amélia Monteiro, causando trauma e colocando em perigo tanto ela quanto seu filho por nascer. Também mostraremos que o senhor Cruz financiou e encobriu este ato de forma consciente. O advogado de defesa levantou-se imediatamente. Objeção, excelência. Minha cliente agiu sob angústia emocional. Foi um mal-entendido trágico alimentado pelo ciúme, não um ataque premeditado. O juiz levantou a mão. Objeção registrada. Prossiga. A promotora assentiu e dirigiu-se ao júri. Vamos começar com os fatos. A primeira prova apareceu na tela do tribunal. O vídeo de segurança do hospital. O mesmo que o mundo já havia visto na gala. Mas naquela sala silenciosa, seu impacto era mais pesado. O empurrão, a queda, as enfermeiras correndo. Um murmúrio de espanto percorreu a galeria. O rosto de Selena se contraiu enquanto o vídeo se repetia. Sussurrou algo ao seu advogado, que negou lentamente com a cabeça.
A promotora falou de novo. A acusada afirma que foi um acidente, mas o vídeo mostra outra coisa. O empurrão foi deliberado, o resultado quase fatal. Depois veio a gravação de áudio. A voz de Selena encheu a sala. Claro que a empurrei. Ela merecia. Ela tirou tudo de mim. O som era cru, venenoso. Os repórteres escreviam freneticamente. Alguém na galeria murmurou algo. O juiz bateu o martelo. Ordem no tribunal. Selena levantou-se de repente. "Isso foi editado!" gritou. "Não entendem o que eu quis dizer!" Seu advogado a obrigou a sentar-se, sussurrando. "Cale-se!" A promotora continuou com calma. "Também temos registros financeiros verificados, pagamentos do Grupo Cruz a Duarte Média, etiquetados como honorários de consultoria, num total de R$50 mil. Esses pagamentos foram realizados poucos dias antes do ataque. Todas as miradas se dirigiram a Natanael. Parecia encurralado, a gravata torta. A promotora o interrogou. "Senhor Cruz, o senhor autorizou essas transferências?" Natanael engoliu em seco. "Sim", respondeu em voz baixa. "Sabia que foram usadas para financiar campanhas falsas e silenciar testemunhas?" Hesitou. Depois assentiu. "Sim." A sala explodiu em murmúrios. As câmeras dispararam sem parar. A expressão de Alexandre não mudou, mas sua mão se tensou sobre o apoio de braço. Amélia fechou os olhos por um momento, buscando calma. O advogado de defesa levantou-se rapidamente. "Excelência, minha cliente foi manipulada pelo Sr. Cruz. Ele se aproveitou de seus sentimentos. Ela nunca quis causar dano." A promotora respondeu. "A intenção está clara em suas próprias palavras." Confessou livremente. Ninguém a obrigou a agir. O juiz Pacheco fez um gesto para Amélia. "Senhora Monteiro, deseja fazer uma declaração?" Amélia levantou-se lentamente, com a ajuda da mão firme de Lucas. Sua voz era suave, mas foi ouvida em toda a sala. "Não vim aqui por vingança", disse. "Vim porque nenhuma mulher deveria temer por sua vida dentro de um hospital. Ninguém deveria acreditar que o dinheiro ou as mentiras podem apagar a crueldade. Só quero paz para meu filho e para cada mulher que foi silenciada pelo poder." A sala ficou muda. Até os repórteres pararam de escrever. Selena a olhou, com lágrimas se formando nos cantos dos olhos. Por um instante, algo humano cruzou sua expressão. Depois desviou o olhar. O juiz assentiu solenemente. "Obrigado, senhora Monteiro." À medida que o julgamento continuou, as provas se acumularam uma sobre a outra. Testemunhos de enfermeiras, analistas forenses e pessoal de segurança desenharam o mesmo panorama. O ataque foi intencional. O encobrimento real. Quando a última testemunha se retirou, o juiz Pacheco anunciou um recesso antes das alegações finais. A multidão saiu para o corredor como uma onda de ruído. Os repórteres chamaram Alexandre, mas ele os ignorou. Em uma sala de conferências, colocou a mão sobre o ombro de Amélia. "Você foi bem?" disse com ternura. "Sua força falou mais alto que qualquer coisa que eu pudesse ter feito." Amélia o olhou. "Não sou forte, só estou cansada de ter medo." Isso é ser forte. Lá fora, a cidade vibrava com o som das sirenes e dos caminhões de reportagem. Do outro lado, o advogado de Selena já preparava sua última alegação, mas no fundo, todos naquela sala sabiam que o veredicto era inevitável. Quando o recesso terminou, Alexandre olhou para Lucas. "Amanhã isso terá terminado." Lucas assentiu, de uma forma ou de outra. Ao voltar ao tribunal, as luzes pareciam mais brilhantes, o ar mais denso. Amélia voltou a sentar-se na mesa, com as mãos entrelaçadas sobre o ventre. O martelo do juiz bateu. "O tribunal se reunirá amanhã para as alegações finais", declarou o juiz Pacheco. O som ressoou pela sala,
como o primeiro toque de uma justiça que se aproxima. E pela primeira vez desde o ataque, Amélia se permitiu respirar sem medo. Amanhã, o mundo finalmente escutaria toda a verdade. A manhã do veredito começou com uma calma inquietante. Em frente ao tribunal, o ar era frio e claro, do tipo que fazia cada som viajar mais longe. Os repórteres tinham se reunido antes do amanhecer. Os caminhões de satélite enchiam a rua, suas antenas apontando para o céu como lanças em espera. O mundo queria um desfecho. Dentro, a sala do tribunal vibrava com tensão. Os bancos de madeira estavam cheios até o limite, e o murmúrio das conversas em voz baixa criava um zumbido que parecia percorrer as paredes. Cada jornalista, cada observador, cada desconhecido que tinha seguido o escândalo, Monteiro esperava com a respiração suspensa. Amélia Monteiro entrou em silêncio pela porta lateral. Usava um simples terno cor creme que suavizava sua figura e ressaltava sua serenidade. Seu pai a seguia de perto, sua expressão controlada, embora sob aquela compostura vivesse o cansaço de um homem que tinha carregado a fúria e o amor durante tempo demais. Lucas Ribeiro já estava lá, organizando os arquivos sobre a mesa, seu rosto concentrado. Do outro lado do corredor, Selena Duarte sentava-se entre dois advogados de defesa. Sua aparência impecável havia desaparecido. O dourado de seu cabelo havia se apagado, seus olhos vermelhos por noites sem dormir. Ao seu lado, Natanael Cruz olhava fixamente para o chão, a imagem de um homem que observa sua própria queda em câmera lenta. Quando o juiz Pacheco entrou, a sala ficou em silêncio. O som do martelo batendo na madeira ressoou como um trovão. Está aberta a sessão, declarou. A promotora levantou-se primeiro. Excelência, membros do júri, as provas apresentadas não deixam lugar a dúvidas. Isto não foi um acidente, nem um momento de perda emocional. Foi dano intencional. A acusada, a senhora Selena Duarte, colocou em perigo uma mulher grávida e tentou manipular a narrativa com engano e corrupção. A justiça deve falar com clareza hoje. O advogado de defesa seguiu, sua voz firme, mas vazia. A senhora Duarte não é um monstro. Agiu a partir da dor, da confusão e do desespero emocional. Já sofreu a perda de sua carreira e sua reputação. Peço compaixão. O juiz assentiu. O júri chegou a uma decisão. Cada respiração na sala pareceu parar. A porta-voz do júri levantou-se, segurando um papel dobrado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto lia em voz alta. No caso do povo contra Selena Duarte, consideramos a acusada culpada de agressão em 3º grau e de causar intencionalmente dano emocional. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. As câmeras piscaram. Selena cobriu a boca, negando com a cabeça. Não, sussurrou. Isso não é possível. Não. O juiz continuou, impassível. A senhora Duarte é sentenciada a 1 ano na prisão do condado, com liberdade condicional e acompanhamento psicológico obrigatório. Selena levantou-se de golpe, com lágrimas correndo pelo rosto. 1 ano. Não podem fazer isso comigo. Não sou a vilã aqui. O martelo bateu de novo. Sente-se, senhora Duarte. Ela desabou em seu assento, seus soluços ressoando no silêncio. Depois o juiz se voltou para Natanael. Senhor Cruz, embora tenha cooperado com a investigação, suas ações contribuíram para ocultar provas e difamar a reputação de outros. O senhor está condenado a pagar 2,5 milhões de reais em restituição e cumprir 6 meses de serviço comunitário sob supervisão judicial. Os ombros de Natanael afundaram. Assentiu debilmente, sua voz apenas audível. Sim, excelência.
A sala explodiu em ruído outra vez. Os repórteres correram para as portas para transmitir a notícia de última hora. Os fotógrafos capturavam cada ângulo, a queda da amante, o colapso do milionário, a serena resistência da esposa grávida. Amélia permaneceu imóvel. O veredicto a envolveu como uma onda que esperava há meses. Não sentiu triunfo. Sentiu libertação. Ao seu lado, Alexandre pegou sua mão. Acabou, sussurrou. Ela negou suavemente. Não, pai, a justiça nunca acaba. Só se move de um coração para outro. Lá fora, os degraus do tribunal tinham se transformado em uma tempestade de luzes e vozes. Os seguranças escoltavam a família entre a multidão. As perguntas choviam. Senhora Monteiro, você os perdoa? Senhor Monteiro, haverá apelação? Amélia parou um momento no topo da escadaria. O sol de inverno iluminou seu cabelo e sua mão descansou instintivamente sobre a barriga. O perdão não me pertence, disse com voz suave. Pertence ao tempo. As câmeras capturaram a cena em uníssono. Por um segundo, deixou de parecer uma vítima e se tornou um símbolo. Dentro do tribunal, Selena foi escoltada com algemas. O peso do metal ao redor de seus pulsos era mais pesado do que tinha imaginado. Os repórteres pressionavam contra as paredes de vidro, tirando fotos enquanto a conduziam pelo corredor. Gritou uma vez: "Mentem! Ele me ajudou!" apontando para Natanael, mas ninguém a ouviu. Natanael ficou sozinho na mesa da defesa, olhando a cadeira vazia ao seu lado. Seu advogado lhe falou em voz baixa: "Deve ir, não há nada mais a fazer." Assentiu lentamente e olhou para a mesa da acusação, onde Amélia tinha estado minutos antes. Sussurrou para si mesmo: "Sinto muito." Mas as desculpas tinham perdido seu significado. Naquela tarde, na calma do hospital onde tudo tinha começado, Amélia caminhava pelo corredor cheio de janelas que davam para a cidade. A mesma cidade que um dia a tinha julgado, agora celebrava seu valor. Não se importava com as manchetes, só queria voltar a respirar. Alexandre se juntou a ela, levando uma pasta cheia de recibos de doações. "A fundação recebeu mais R$500 mil hoje", disse. "As pessoas estão respondendo." Amélia sorriu levemente. Então talvez algo bom tenha saído de tudo isto. Seu pai assentiu. O bem sempre nasce da verdade, mesmo quando custa mais do que o esperado. Pararam em frente à ala da maternidade. Atrás do vidro, os recém-nascidos dormiam sob mantas suaves. Os olhos de Amélia se encheram de lágrimas. "Logo", sussurrou. "Só mais umas semanas, e o terei nos meus braços." Alexandre colocou a mão sobre seu ombro. "Ele crescerá sabendo o que é a verdadeira força." "Não a minha", respondeu ela suavemente. "A sua." Ele sorriu, mas em seus olhos havia tristeza. "A força não se trata de vingança, Amélia. Se trata do que escolhemos depois que a justiça é feita." Fora do hospital, o céu ficou dourado ao pôr do sol. Os alertas de notícias brilhavam em cada tela da Avenida Paulista. Selena Duarte condenada. Natanael Cruz cai em desgraça. A família Monteiro triunfa nos tribunais. Ao longe, as sirenes se misturavam com o ritmo da cidade que nunca parava. Amélia observou o horizonte iluminado e apoiou a mão no vidro. Sussurrou: "Sobrevivemos?" Ao mesmo tempo, dentro de uma cela na penitenciária feminina de Santana, Selena sentava-se em um banco estreito, olhando o chão. Seus olhos estavam vermelhos, sua mente ardendo de raiva. Quando a guarda lhe entregou uns papéis para assinar, notou uma pequena nota escrita à mão no final. Dizia: "Você tinha razão. Ainda resta um segredo." Seu pulso acelerou. "Quem escreveu isso?" perguntou. A guarda deu de ombros. "Veio com seu dossiê?" Selena recostou-se, apertando o papel. Um leve sorriso,
se formando em seu rosto. Então talvez isso não tenha terminado afinal. Havia passado um mês desde o veredicto e São Paulo já tinha se movido para novos escândalos, novas manchetes e novos rostos para analisar. Mas dentro da cobertura dos Monteiro, com vista para o Parque Ibirapuera, o tempo se movia de maneira diferente. Ali era mais tranquilo, mais suave, como se o caos dos últimos meses tivesse ficado selado fora das altas janelas de vidro. Amélia Monteiro estava junto à janela, com seu recém-nascido nos braços. Seu nome era Noah Alexandre Monteiro. Sua pele era pálida e macia. Seus dedos minúsculos abriam e fechavam como se tentassem agarrar o mundo que o esperava. Amélia sorriu através do cansaço. "Agora você está seguro", sussurrou. "Nasceu da dor, mas crescerá rodeado de amor." A luz da manhã rompeu as nuvens, enchendo o quarto de um calor dourado. Pela primeira vez em muito tempo, a luz não parecia dura, parecia curadora. Atrás dela, Alexandre entrou com 2 xícaras de café. Seus passos eram mais lentos que antes, seus ombros um pouco mais relaxados. "Ele se parece com você", disse suavemente, entregando-lhe uma xícara. Amélia sorriu. "Acho que tem seus olhos, esses tão sérios." Alexandre riu em voz baixa e sentou-se no sofá. "Esperemos que os use para coisas melhores que as minhas." Por um momento, o silêncio se instalou entre eles. Não era pesado como antes. Era suave. O tipo de silêncio que chega depois da guerra. Sobre a mesa de centro descansava uma pilha de jornais cujas capas mostravam fotografias da inauguração oficial da fundação. A Fundação Monteiro para a Segurança Materna tinha sido lançada apenas 3 dias antes e já tinham chegado doações de todo o país. Os hospitais ligavam para se unir ao programa. Sobreviventes enviavam cartas de agradecimento. A mesma cidade que um dia sussurrou pelas suas costas, agora celebrava sua coragem. Amélia ajeitou Noah em seus braços. "A mamãe teria amado isso", disse. O olhar de Alexandre se suavizou. Sua mãe sempre acreditou que a dor devia ser usada, não desperdiçada. Estaria orgulhosa de você. Uma batida na porta os interrompeu. Lucas Ribeiro entrou, ainda com seu terno apesar da hora. "Desculpe interromper", disse. Mas isto não podia esperar. Colocou um envelope sobre a mesa. Não tinha remetente, apenas o nome de Amélia escrito com tinta preta. Ela olhou para seu pai antes de abri-lo com cuidado. Dentro havia uma única fotografia. Selena Duarte, com um uniforme laranja da prisão, olhava diretamente para a câmera. No verso, uma mensagem curta estava escrita com a mesma letra. Ela não foi a única que pagou. Amélia sentiu o estômago apertar. "Quem enviou isso?" Lucas negou com a cabeça. "Foi entregue em mãos no meu escritório, sem digitais. Nenhuma câmera captou quem deixou." Alexandre pegou a foto, observando-a atentamente. "É um aviso", disse em voz baixa. "Alguém quer que saibamos que o ocorrido não está enterrado." Amélia apertou instintivamente seu bebê contra o peito. "Não quero essa escuridão perto dele, pai. Não outra vez." Alexandre assentiu devagar. "E não terá. Deixe-me cuidar disso." Lucas hesitou. "Devo alertar a segurança?" "Sim", respondeu Alexandre. "Com discrição. Não quero pânico, só vigilância." Quando Lucas se foi, Amélia se deixou cair no sofá. "Isso vai terminar algum dia?" perguntou. Alexandre inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos sobre os joelhos. "Termina quando deixamos que o medo pare de escrever nossa história. O resto é só ruído." Olhou para seu neto e sorriu levemente. "Esse pequeno é a razão pela qual o passado não vai ganhar." Amélia assentiu, com os olhos brilhantes. "Então vamos garantir que ele saiba quem é."
Naquela tarde visitou a sede da fundação pela primeira vez desde o nascimento. O edifício se erguia alto e envidraçado na Avenida Faria Lima, com o nome Monteiro gravado em prata sobre a entrada. Dentro, o saguão cheirava a tinta fresca e lírios. Jornalistas e doadores enchiam o espaço, falando com entusiasmo. Quando Amélia entrou no salão principal, explodiram aplausos. Sorriu com timidez e caminhou até o pódio, Noah enrolado em uma manta branca em seus braços. Quando estive em uma cama de hospital há pouco tempo, começou. Pensei que minha vida tinha acabado. Pensei que a dor tinha ganhado, mas a dor só ganha quando paramos de lutar. Meu filho e eu somos a prova viva de que mesmo depois da escuridão, há uma luz esperando voltar. Suas palavras provocaram uma ovação de pé. As câmeras piscaram, mas Amélia já não se assustou. Cada flash parecia validação, não invasão. Depois do evento, Alexandre ficou com ela em frente à fachada de vidro do edifício. A cidade refletia ao redor deles como um espelho vivo. Você transformou tudo o que tentaram destruir em algo que salva vidas, disse em voz baixa. Isso é um legado, Amélia. Ela sorriu. Não, pai. Isso é redenção. A tarde caiu suavemente sobre São Paulo. Na cobertura, Amélia embalava Noah até dormir, enquanto as luzes da cidade se acendiam atrás das janelas. Cantarolava em voz baixa a mesma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela. Quando a respiração do bebê se tornou tranquila, colocou-o no berço e voltou-se para a janela. Seu telefone vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de um número desconhecido. Hesitou antes de abrir. A tela mostrava um vídeo curto. Era a gravação do tribunal com a confissão de Selena, mas perto do final, a câmera se movia. Durante um segundo, captava um homem de pé, no fundo do corredor, meio oculto pela sombra. Sorria levemente para a lente antes de desaparecer. Abaixo do vídeo, um texto dizia: "Aquele que garantiu que você sobrevivesse." Amélia olhou fixamente, seu pulso acelerado. Escreveu com dedos trêmulos: "Quem é você?" A resposta chegou instantaneamente. Alguém que ainda acredita na justiça. Baixou lentamente o telefone. Lá fora, o vento movia as árvores do Ibirapuera, sussurrando na noite. Pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu curiosidade e força. Quem quer que fosse aquele desconhecido, tinha observado sua história. Talvez até a tivesse protegido de maneiras que não compreendia. Alexandre entrou uns minutos depois olhando para o bebê. Dormindo? Amélia assentiu. Finalmente. Ele se colocou ao lado dela, observando o horizonte. Sua mãe costumava dizer que o mundo não nota o quão forte você é. Só nota quando você se levanta outra vez. Amélia sorriu suavemente. Então, talvez tudo isso tenha sido para isso. Voltou-se para ele, seus olhos cheios de determinação tranquila. Chega de fugir, chega de se esconder. Seguimos em frente. Alexandre pôs uma mão sobre seu ombro. Juntos, os primeiros tons rosados e dourados pintavam o céu. A cidade despertava lá embaixo, viva e inquieta, mas dentro do lar dos Monteiro reinava a paz. Enquanto a luz do sol enchia o quarto, Amélia sussurrou para seu filho adormecido: "Você crescerá conhecendo a verdade, não as manchetes. A história real." Atrás dela, Alexandre sorriu. Essa é a única história que vale a pena contar. Lá fora, o dia começava de novo. As tempestades tinham passado, as feridas tinham se transformado em sabedoria. E naquela luz dourada, a família Monteiro finalmente encontrou o que tinha procurado o tempo todo. Não vingança, não vitória, mas uma paz que permanece.